está no livro de Êxodos, que é Shemot, no capítulo 15, verso 11. E Moisés exalta o grande eu sou. Nós temos que exaltar o nosso Deus, que só Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração, né? Mika mocha belim Adonai, Mika mocha nedar bar kodesh norate hilo ose Agora em português acho que vocês conseguem cantar comigo. Quem é como tu, Senhor entre os deuses? Quem é como tu, magnífico em santidade, digno de adoração, prodigioso Senhor. Quem é Senhor como tu? Agora vamos enviar as crianças para que elas aprendam na linguagem delas, sejam abençoadas. As crianças são a esperança, né? Uma igreja que não tem criança é uma igreja que está fadada a não ir para frente, porque é o futuro. Eu amo assim, ver as crianças, a sede que elas têm de aprender. E eu tenho recebido, inclusive, profecias. O Miguel, um dia desse, me deu um cartãozinho, está na minha Bíblia, uma profecia do quanto Deus quer me usar ainda para trazer luz sobre as trevas. Eu achei tão lindo. Eu falo assim, me arrepio todo, que eu fico assim, impressionada, porque as crianças são puras. E as crianças não inventam, né? Elas falam aquilo que é, né? E não mentem. Elas só começam a aprender mentira com exemplo. Se ela não tiver exemplo de pessoas que estão mentindo perto dela, elas não mentem, elas vão falar a verdade. E a palavra de hoje é sobre ainda o tema do mês, que é sobre servir como filho, né? Ser servo. A pessoa é filho, mas ele é servo também. É esse o tema, né? Não estou me enganando, porque eu estou fazendo essa palavra desde o começo do mês. Porque eu sou assim. Eu sei que eu vou dar a palavra, tudo eu já começo no começo do mês preparar. E aí depois, o pastor Vandes perguntou se eu poderia pregar domingo passado. Para mim é um prazer maravilhoso falar das coisas de Deus. E aí fiquei essa aqui, engavetada. E pastor Vandes, se puder dar um Shabá, será muito bom. Para mim é ótimo. Não quero cansar vocês, mas é maravilhoso compartilhar aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. E o Salmo Terrilim 119 diz assim: bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Feliz, os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Aí no verso 140, fala, a tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama.
esse salmo é o maior capítulo que existe de todos os livros, né? Que tem 179 versos. Então, ele é bem longo, mas ele inteirinho fala sobre obedecer a palavra como servo de Deus. Eu sei que todo mundo quer ser filho. Agora, quantos querem ser servos? O servo trabalha para agradar o seu senhor, não é? E a palavra em hebraico, quando a gente pergunta o que é servir, é kadash. Você trabalha por amor ao seu senhor. Então, o maior exemplo que você e eu temos está na pessoa do nosso Salvador, Yeshua. Ele foi servo o tempo todo aqui na terra, para nos dar exemplo, né? E Filipenses 2 fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quer dizer, nós temos que ser como Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, Jesus, sendo Deus, despiu-se da sua glória para vir como homem e nos deu o exemplo de como deveríamos ser para sermos iguais a Ele. Deveríamos servir. E muitas pessoas querem ser salvas, as que creem que Jesus é o Salvador, né? Mas não querem ser servos, só querem ser salvos. Mas servo não, porque servo dá trabalho. E algumas pessoas pensam que todo ser humano é filho de Deus, tem direito à salvação. Vocês acham que todos têm direito à salvação? Todos podem ser salvos se quiserem. Mas ele só adquire o direito de salvo quando ele confessa Jesus. Quer dizer, tem uma condição para a pessoa ser salva. É a mesma coisa, para que haja um casamento, tem as normas em cada país, como deve ser, né? E de país para país é diferente, né? Eu tenho uma prima, que muitos aqui conhecem, a Vera. Ela morou muitos anos na Indonésia. Ela se casou com um sueco e foi morar na Indonésia. Aí ela estava me contando como é que era o casamento lá. Além de todos irem assim descalços, mas com muitas joias, muito bem vestidos, os costumes são completamente diferentes, né? A cerimônia é comer, não sei o que lá que eles comiam, para mim era arroz, numa tigelinha. Aí eles não usam anel de compromisso nem nada, levam aquela tigelinha para a casa deles. E aí, se por algum motivo acabou o relacionamento, eles não querem mais ficar juntos, quebra a tigelinha. Então, eu quando ouvi aquilo, falei, puxa, que negócio diferente, né? Eu não sei vocês, mas eu sou muito curiosa, eu gosto de saber das coisas. E essa minha prima contava muita coisa lá da Indonésia, me convidou muito, mas meu marido disse, nem pagando preço em ouro eu vou nesse lugar. Já não é nem a tigelinha, o pior era o banho. Mas eu não vou, outro dia eu conto como é que é o assunto, né? Até o marido da Vera tentou colocar um chuveiro para poder tomar banho, assim, mas lá é complicado. Não é para o nosso jeito de ser aqui no Brasil, não sei vocês, mas duvido. Todo mundo toma banho pelo menos uma vez por dia, às vezes 2, 3, né? Com esse calor. Mas tem países que têm outros costumes. E a gente respeita, né? Agora, voltando a ser filhos e ser servos. Então, Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Quer dizer que nós somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus. Então, essa é a maneira de sermos salvos, através de Cristo. E aí, em João e Yohanan 3,16, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, tem tantos trechos assim da palavra confirmando a importância de nós nos comprometermos com Jesus para sermos salvos. E eu já compartilhei, acho que mais de uma vez até com vocês, não sei se todos ouviram, como foi que a minha mãezinha se converteu. Porque a família, tanto parte da minha mãe como do meu pai, eram muito católicos. Aliás, eu não conheço país nenhum mais católico do que a Espanha. E eles se conheceram numa procissão de São Benedito, se casaram na Igreja Católica, mas minha mãe, na década de 30, estava num conflito terrível, porque foi uma época que estava dando muita tuberculose no Brasil. E estava matando muita gente, e muitas pessoas da nossa família morreram de tuberculose, porque naquela época não tinha o conhecimento que se tem hoje, os medicamentos, né? E naquela época, para você ser salvo, o que ela aprendia, porque ela ia todo dia à missa, todo dia ajoelhava diante de uma das imagens para falar com aquela imagem e perguntava para Deus, Deus, é essa imagem que me leva para o Senhor, essa santa, ou esse santo, não sei, ela. Por quê? Tinha que rezar a missa para sair a alma do purgatório. Os que foram católicos sabem disso. Hoje em dia não se fala nisso, mas não foi abolido, viu? Um dia desse teve uma discussão em casa, o Maurício, a Lu, Benjamin e eu, porque a Lu foi bem católica, né? Eu disse, não, isso não tem mais. Eu falei, Lu, pesquise, tem. Não está falando no assunto, mas ainda existe isso aí, né, nos cânones católicos. Aí, eu digo isso respeitando todos os católicos. Não é culpa do que é católico. É a mesma coisa, se os líderes aqui decidirem falar alguma coisa assim, a pessoa que é membro não é responsável. Então, a minha mãe tinha medo de não rezar em missa suficiente e ela nunca sair do purgatório. E ela falou assim, eu vou ficar... E estava morrendo tanta gente da família. Aí ela casou, foi convidada para uma reunião, pela primeira vez na vida, ela ouviu a palavra de Deus em português, que ela só ouvia em latim, né? Que é esse João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ela falou assim, glória a Deus, então é Jesus. Eu vou me pegar com Jesus, aí eu estou salva, né? E ela se pegou com Jesus, foi uma complicação na família inteira, porque minha avó rezava o rosário. Como boa assim, espanhola, era o rosário, eu não sei se vocês conhecem. Eu nunca rezei nada disso, porque quando eu nasci, meus pais já eram convertidos, o Maurício até disse que eu nasci no batistério, né, da Igreja Batista. Mas eu sei porque minha avó falava, minha mãe falava. E como é que eu tenho certeza que eu estou salvo? Eu não sei vocês, se de vez em quando bate incerteza. Será que eu estou salvo mesmo? Eu vou continuar o testemunho da minha mãe. Ela, depois de um tempo, começou a questionar, será que é só isso mesmo? Receber Jesus, eu estou salva? E ela começou a pedir para Deus, Deus, confirma para mim se eu tenho que fazer mais alguma coisa, é só isso. Aí ela teve um sonho. Nesse sonho ela estava numa estação de trem, via um trem que estava escrito assim, destino, céu. Disse, nossa, esse trem vai para o céu. E tinha uma porção de gente, tudo para o lado de cá, de uma grade, uma portinha estreita,
e 2 homens enormes de branco, que ela não sabia quem era, e as pessoas do lado de cá, tendo que entrar naquela portinha para poder entrar no trem. E ela começou a olhar as roupas das pessoas. E começou a ver muita gente com a roupa esfarrapada, com a roupa suja. Aí ela começou a olhar dela para ver assim, será que a minha roupa está limpa? Está rasgada, né? Aí ela viu que a dela estava limpa, tudo. Mas ela falou assim, será que eu vou passar nessa portinha para poder entrar no trem? Aí, quando chegou a vez dela, porque muitos chegavam ali na portinha, olhavam lá um livro e mandava, não entrava. Aí ela chegou e leram, não, seu nome está aqui, com o sangue de Jesus, e suas vestes estão lavadas, pode entrar. Ela nunca mais teve dúvida que estava salva. Então, pecar, todos nós pecamos. O importante é arrepender logo. Se aborrecer com alguém, perdoe logo, abençoe. E não deixar o pecado ficar, porque em pecado ninguém vai ver Deus. Então, nós temos que conservar a salvação. Repita comigo. Eu tenho que conservar a minha salvação. Em obediência a Deus. Em obediência à palavra de Deus, né? E as pessoas creem naquilo que elas querem, né? Vocês sabem que tem muita gente que não crê que Deus exista, né? Tem muito ateu, né? Que só crê na ciência, na astronomia, e acha que a vida é só isso aqui. Acabou, morreu, pronto. Tem muitas pessoas que creem assim, é um direito dela. E tem os agnósticos, que até acho que um dia desse alguém falou aqui sobre o agnóstico, né? O agnóstico é um ateu que diz que ele não crê que Deus existe, mas se comprovar que Deus existe, ele vai acreditar. Então, não sei quantos aqui lembram da teoria do Big Bang. Quem é que lembra da teoria do Big Bang? É só os mais novos como eu. Aliás, os que levantaram a mão não têm nem metade da minha idade, às vezes. No século passado, houve muito movimento com esse negócio de Big Bang. E os que tiveram o privilégio de conhecer meu esposo, ele estudava muito ciência, astronomia, ele estudava tudo. Porque o Filho de Deus não pode ser ignorante. Ele tem que conhecer o máximo que ele puder e checar sempre com a palavra. E ficar com a palavra. Mas tem que conhecer, não pode ser ignorante. Então, meu marido ficou interessadíssimo nesse negócio do Big Bang, que é uma teoria, porque sempre são teorias, né? Teoria, quer dizer, está desenvolvendo aquela ideia, mas não é comprovada. Só passa a valer quando comprova. Então, eles achavam que, como é que explica que surgiu tudo que existe? Os astros, os mares, os planetas todos, né? Tudo que existe, como é que apareceu? Do nada? Então, começaram a criar essa teoria do Big Bang, que falava que foi de uma grande explosão. Teve uma explosão, e dessa explosão, então, surgiu tudo. Aí, não contentes com isso, os que, ateus com muito dinheiro, começaram a financiar uma experiência para comprovar essa teoria. E o que eles fizeram? Começaram a fazer um túnel lá na Suíça. E esse túnel ia da Suíça até a França, bem profundo na terra. Eu estive lá com meu marido.
Por quê? Meu marido é assim, ele queria ver. Vamos lá para conhecer o experimento que eles estão fazendo, para ver no que vai dar isso. E aí nós fomos. Eu queria ir, para ser sincera, eu não queria, porque eu sabia que era gastar tempo, dinheiro, mas ele estava escrevendo até um livro sobre a fé e ciência. E quando nós chegamos assim no lugar que é o hall de entrada, era na Suíça. Primeiro, uma burocracia para você conseguir entrar terrível. Passava por não sei quantos, pedindo seu documento, tudo. Aí você entrava num hall muito grande, o pé direito altíssimo. E tudo era suntuoso. O piso todo em mármore. Só que quando eu bati o olho assim, eu já comecei a ver todos os símbolos das trevas. Comecei a ver símbolos e símbolos das trevas em tudo quanto é canto, no chão, no teto, em cima dos móveis. Eu falei, misericórdia, que experimento será esse aqui, não? Aí nós chamaram um cientista brasileiro. Eu até tentei achar foto dele conosco, porque nós tiramos várias fotos. Ele estudou aqui no INPE, era cientista e estava trabalhando. Tinha alguns brasileiros cientistas trabalhando nesse projeto lá. Deixar você descer no túnel, eles não deixavam. Você ia até perto, assim, sabia que o túnel estava ali. Aí você, mas eu perguntei, o que eles fazem lá embaixo? Eles estão criando um veículo que vai andar uma distância, não sei, não me lembro qual era a distância lá, por isso que estava fazendo o túnel desde a Suíça até na França, para ser maior do que a velocidade da luz. Porque eles diziam que o Big Bang surgiu com a velocidade. Vocês sabem que a velocidade da luz não tem como medir, né? Pelo menos que eu saiba, até hoje não conseguiram. E era isso que eles estavam tentando provar. Provaram alguma coisa? Não provaram nada. Gastaram bilhões e ficou por isso mesmo. E eu dei graças a Deus que eu não consegui não ir mais lá. E aí, voltando para a palavra, que é o que nos importa, né? Eu falo que muitos querem ser salvos, mas não querem ser servos. Então, Deus não quer que ninguém se perca, mas você precisa crer no que a palavra fala, que tem que confessar Jesus, ter Jesus como Senhor e, principalmente, obedecer a palavra. Não adianta ser só ouvinte. Não adianta nós meditarmos e depois a gente não obedece nada, não é? E, ao obedecer a palavra, automaticamente nós somos abençoados. Porque a bênção acompanha quem obedece, né? E eu coloquei algumas coisas que eu achei interessante, né? Pessoas que creem em Deus, que eu falei dos agnósticos, né? Aí depois já passei para o Big Bang, mas eu tenho que voltar para isso para completar. Eles usam muitos sofismas. O que é um sofisma? O sofisma é um raciocínio que é desenvolvido com o objetivo de criar uma ilusão para que a mentira pareça verdade. Quem estudou filosofia aqui sabe disso. Os grandes filósofos viveram antes de Cristo. Antes do Império Romano, era a Grécia que mandava, né? Conforme Deus deu a visão lá para Daniel, que iria acontecer. Então, eu fiz assim um exemplo prático de um sofisma
daqueles que acham que todos são filhos de Deus. Você é humano, então você é filho de Deus. E não é verdade isso. Então, o sofista fala assim, primeiro tem que ter uma premissa. Uma premissa é uma citação que é tida como verdadeira, né? Fala assim, Deus existe e criou a humanidade. Isso é verdade ou é mentira? Verdade? Verdade. Deus criou a humanidade. Aí, a segunda premissa. Deus quer que todos sejam seus filhos. Isso também é verdade. Aí, então, depois que põe esse raciocínio assim, aí dá a conclusão falsa. Logo, todo ser humano é filho de Deus. Entendeu como é que leva você a crer em algo que não é a verdade? Por isso que você tem que ir para a palavra, né? O fato de nós sermos humanos não nos dá direito de sermos filhos. Adão e Eva eram filhos. Eles tinham o espírito deles ligado com o espírito de Deus, porque Deus é um espírito. Mas quando eles pecaram, foi cortada essa ligação. Eles ficaram desligados de Deus. E aí, eles passaram a trazer maldição para toda a humanidade, né? Eu sempre falo, nós temos a semente do bem e do mal. Então, nós temos que nascer de novo, como Deus falou para Nicodemos. Lembra que Nicodemos foi visitar Jesus de noite para ninguém vê-lo, porque tinha medo dos fariseus, né? E ele perguntou o que ele fazia para ser salvo. E Jesus falou, cumpra os mandamentos, obedeça a palavra. Ele falou, eu tenho feito tudo isso, mas algo que diz que eu ainda não estou salvo. Aí o que Jesus falou para ele? Necessário vos é nascer de novo. Aí ele falou, como eu sendo velho vou entrar no ventre da minha mãe agora e nascer outra vez? Ele falou, aí Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para nós sermos filhos de Deus, nosso Espírito tem que nascer. Essa carne não vai nascer, ela vai apodrecer quando a pessoa perde a vida, né? A vida sai. Mas o que tem que nascer é o Espírito. Ele tem que ser religado a Deus, que é um Espírito. Você não vê Deus, porque Ele é um Espírito. Mas Ele está aqui, porque Ele está em toda parte. Você não vê o Espírito Santo, porque Ele também é um Espírito. Mas você tem Ele aqui quando você confessa Jesus, você sabe que Ele está em você, você ouve a voz dEle, e você não o vê, mas Jesus você pode ver. Porque Jesus esteve aqui como homem. Então, Jesus disse algo que é muito importante a gente gravar sempre os versículos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não fala que vai ao Pai, fala, vem, porque Jesus está com Deus Pai. E a todos que o receberam, está em João 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, tudo se volta para Jesus. Não adianta querer outro caminho. Jesus não fala que ele é um caminho, porque um é indefinido. Se tem um, pode ter 2, 3, 4. Jesus é o caminho. É bem definido. E muitos querem ser salvos, confessam Jesus, mas não querem obedecer a palavra. Querem agir do jeito que acham melhor e não querem servir como filhos. E hoje na mídia tem muita gente ensinando várias coisas, falando que é de Deus. Inclusive o
Mateus, que é meu personal trainer, que é recém-convertido, não sei dizer quantos meses faz que ele confessou Jesus, ele é bem católico, praticante, mas nunca tinha lido a Bíblia. Eu falei, é importante que você leia a Bíblia, Mateus, porque é só na Bíblia que você vai ter como saber o que é de Deus e o que não é. Ele falou assim, olha, eu assisti, tem tantos coaches, sei lá, coach que eles falam, né? Que estão falando pela mídia, ensinando as escrituras, como você enriquece, não sei o quê. Mas aí eu fiz o que a senhora falou, fui checar na palavra de Deus o que ele falou, e não está certo. Eu falei, ai, graças a Deus que você está seguindo meus conselhos. Você pode ouvir o que você quiser, mas cheque com a palavra de Deus e veja se é aquilo que a palavra fala. Se a palavra confirmar, você aceita. A gente ouve tudo, mas só retém o que é bom. O que é bom está na palavra. Todos concordam comigo? Glória a Deus, que aqui só tem filho de Deus que é servo, né? E, quando a gente confessa Jesus, nós temos que manter a confissão. Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Quer dizer, você confessa Jesus, mas você tem que manter a confissão. É como um casamento. O casamento, os votos que foram feitos, têm que ser mantidos, porque senão o casamento acaba. Concorda comigo ou não? É isso que a gente tem que manter a confissão que foi feita. Aí, já estou quase terminando, viu? Como é que você tem servido a Deus? Você se sente filho de Deus? E o rei Davi, quando ele estava prestes a morrer, ele aconselhou o filho dele, Salomão. Está na 1 Reis, Melachim Aleph 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e guardar seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo que fizeres, para onde quer que te voltares. Você quer prosperar? Obedeça a palavra. É a obediência que traz as bênçãos, né? E o rei Asa aboliu a idolatria, quando ele aboliu a idolatria que estava no reino de Judá e Benjamim, porque as tribos já tinham se separados, o profeta Azarias, filho de Obed, foi ao encontro de Asa e lhe falou, 1 Crônicas 15, 2b, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. Então, não é assim, eu estou salvo para sempre, Deus nunca vai me deixar. Se você virar as costas para Deus, começar a desobedecer, ele também abandona você. Assim como ele abandonou Saul. E o Espírito de Deus foi retirado dele, né? Agora a pergunta, é fácil servir como filho de Deus? Não é fácil. O mundo faz de tudo para a gente não servir como filho de Deus, né? Mas nós temos que buscar agradar o nosso Deus e não desanimar. Diga para o seu irmão, não desanime. Você não está sozinho. Jesus falou assim, Mateus, em Mateus 28, 20b, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Quando eu era só batista, né, que eu não conhecia nada de pentecostal e avivado, essas coisas, né, um dia desse estava falando até para a Diná,
a igreja era muito próxima da minha casa. Eu sempre morei bem no centro ali de Pinda, né? E a igreja era no quarteirão ao lado, era pouco que eu tinha que andar, mas eu ia à igreja, às vezes, o culto tinha meia dúzia de 4 só, era muito pouca gente. E eu tocava, cantava, levava, porque eu tocava o órgão, né? E pegava a palavra, lia, explicava. Quer dizer, eu fazia tudo porque as poucas pessoas que estavam ali não tinham condições e estavam sem pastor. Geralmente ficava um tempo bom sem pastor, não sei porquê. Eu também nunca perguntava o que aconteceu. E quando eu saía dali, meu coração estava tão cheio daquela alegria da presença de Deus, que eu levantava a mão assim e falava, Pai, me leva para casa. E eu ia andando na rua, de mão dada com o Pai. Se alguém me olhasse, ia pensar que eu estava louca. Mas era tão gostoso. Eu ia de mão dada com o Pai para casa. E Deus nos dá a mão hoje. Não precisa andar na rua, que nem eu andava naquela época, porque eu tinha 15 anos, 14 anos, né? E eram pouquíssimas pessoas na rua, às vezes era um ou outro soldado que estava voltando para o quartel, né? E não sei o que eles pensavam, mas também, para mim, não tinha problema. O importante para mim é o que Deus pensa de mim. E nós temos que lembrar que Deus está conosco e Ele nos dirige em tudo para vencermos. Deus não nos dirige para fracassarmos, né? E servir, eu destaquei um exemplo aqui que eu achei maravilhoso, já praticamente concluindo. Nós tivemos, no dia 15, 16 e 17, o curso de imersão. E eu comecei a ouvir os testemunhos, o número de filhos de Deus dessa casa e até do MC de São Paulo, que veio trabalhar em todas as áreas. É na cozinha, é na limpeza, é ministrando palavra, libertação. Era um grupo grande. E eu chorei muito de ouvir os testemunhos, porque isso aí é servir a Deus como filho, como Jesus fazia. Todos estavam trabalhando para Deus com muito amor, com muita alegria, e os testemunhos, cada um foi mais lindo que o outro, né? Então, é isso que Deus espera de você e de mim, que a gente sirva como Jesus serviu, obedeça a palavra para sermos abençoados. E, em Deuteronômio 28, Devarim, que eu gosto muito desse... Quem é que não gosta de bênção, né? Eu gosto de ler sobre a bênção, o que é que leva. Então, eu só vou ler os 2 primeiros versos, e aí vocês leem todas as bênçãos. Será que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, nós temos que ter um coração grato e obediência à sua palavra. Porque vocês já leram o Deuteronômio 28, já ouviram, né? A gente é abençoado aqui, na rua, no trabalho, onde quer que nós estivermos, Deus vai estar conosco. E é isso que eu declaro sobre a vida de cada um que veio hoje prestar culto a esse Deus maravilhoso. Que as bênçãos do Senhor, que ainda não se manifestaram, vão se manifestar antes que você fique, meu Deus, que demora. Não, elas estão prestes a estarem sobre a sua vida. Deus está prestes a derramar daquilo que o povo está clamando.
que o povo de Deus está clamando muito. Não sei assim como é que você ouve o clamor das pessoas, mas é um clamor geral. Principalmente, como o pastor Vânice orou, é saúde, é na saúde, é nas finanças. Olha, se fosse por notícia ruim, eu não estaria aqui em cima dando a palavra. Porque o que chega de notícia ruim, de todo tipo, é impressionante. Mas não vamos olhar as coisas negativas. O nosso Deus não é negativo. Vamos olhar as coisas que Ele prometeu. Ele prometeu que nós vamos ser bem-sucedidos, aqui e onde quer que Ele nos mande. Os planos dEle para você e para mim são maiores do que nós imaginamos. Amém? Shema, fale, Shema. Ouça para obedecer. Toda vez que você ouvir Shema, Deus está dizendo, ouça a palavra dEle e obedeça, e seja abençoado. Amém? Sei que observa